Oi, gente. Oi, minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Esse tutorial é uma parceria que eu fiz com o canal Plantando. Eu decidi fazer essa parceria com um outro canal de minha autoria, onde eu falo sobre plantas, onde eu me divirto plantando e compartilho todas as minhas alegrias com você. Nesse tutorial, nós vamos fazer em parceria, esse lindo suporte para plantas. Na verdade, esse tutorial é para o canal Plantando, mas como a gente está fazendo uma parceria, você também vai ter o privilégio de assistir esse tutorial. Você que ama crochê, amigurumis e também se interessa por planta, vai lá, dá uma olhadinha no nosso canal Plantando e se você gostar, se interessar, se inscreva no nosso canal. Eu vou adorar ter você comigo lá também. Então, vamos ao tutorial fazer esse lindo suporte. Se você gosta de planta, você vai adorar fazer esse suporte para colocar o seu vasinho. E no canal Plantando, você vai aprender a plantar uma plantinha dentro desse vasinho. Você se interessa em planta e quer saber qual plantinha a gente vai plantar nesse vasinho? Corre lá para assistir o tutorial. E vem comigo, amigurumá. Nesta videoaula estarei utilizando uma agulha número 4 milímetros e um barbante número 6. Eu escolhi este tom preto, mas você pode escolher o tom que você desejar. Estarei utilizando este vaso, mas eu vou te dar dicas para você utilizar o que você tiver em casa, tá? Ele tem um furo só, tá? E ele é de cerâmica. Vou tirar a medida do vaso com você, O meu vaso tem entre 8 e 9 centímetros, tá? Esse é o meu vaso. E de fundo ele tem 8 centímetros, tá? Aí fica as medidas, se você quiser comprar um vaso igual ao meu, mas não precisa. Entendendo a base, você faz para qualquer tamanho de vaso. Então, o que nós vamos começar fazendo? Vamos começar fazendo correntinhas. Esse suporte para vaso, ele é sem fundo, tá? Então, nós vamos fazer a quantidade de correntinha para o vaso que a gente tem. Vou fazer, um número ímpar, porque eu vou dividir por 3 este número de correntinha para a gente poder fazer 3 alças para pendurá-lo. Então, vou começar fazendo, vou fazer 39 correntinhas e depois eu vou medir no meu vaso. Fiz um cordão de 39, agora eu vou medir no meu vaso, eu imagino que essa quantia vai dar no meu vaso. Perfeito, pra mim ficou perfeito, tá? Porque aí ele vai ficar vazado com esse buraco e não corre o risco de o meu fio ceder e cair do meu vaso, porque, eu tô dando, essa estrutura aqui, eu não poderia fazer assim, de acordo com ele, tá vendo, porque senão ele iria escapar do meu vaso, porque o vaso vai ficar com terra, pesado, então eu não poderia fazer dessa forma, mas, assim eu posso fazer em qualquer vaso, tá
para que ele não caia, a estrutura não caia. Tem que ficar um pouquinho acima do meu vaso, sendo que eu vou fazer com o número ímpar, porque eu vou dividir este número para 3 alças. Então, agora a gente já sabe como medir o nosso vaso e como a gente pode fazer qualquer vaso com essa mesma técnica. Ó, vou unir agora as minhas correntinhas. Na primeira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E este fio, eu vou ir arrematando ele conforme eu for fazendo, tá? Vou subir 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E vou fazer 2 correntinhas de espaço, tá bom? Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer mais um ponto alto dentro dessa mesma correntinha. Pronto, ficou com um V. Vou agora fazer 13 pontos altos. Prontinho, fiz 13 pontos altos contando com essa correntinha aqui, ó. Com esse ponto alto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Eu tenho 13 pontos altos. Por que que eu fiz 13 pontos altos? Porque 39 dividido por 3 vai dar um total de 13, 13 e 13, tá bom? Eu vou ter 3 partes de 13. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer novamente um Vzinho. Vou fazer, ó, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto. E aí, eu tenho, ó, outro Vzinho desse. Agora, eu vou fazer novamente mais 13 ponto alto e vou fazer outro Vzinho. E vou fazer até chegar a essa etapa aqui, tá bom? Então, vou fazer o meu e eu retorno com você. Estou finalizando a minha carreira e, ó, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E aqui a gente tem, ó, um triângulo vazado, porque a gente quer ele sem fundo. Se você quiser um suporte com fundo, você vai começar com anel mágico e vai fazer aumentos até chegar na quantidade que você deseja, que é a quantidade do seu vaso, como a gente viu no início, sempre deixando o número ímpar. Por quê? Porque a gente vai dividir o número ímpar por 3. O meu vaso, eu cheguei à conclusão que 39 correntinhas daria perfeitamente para ele. Você vai fazer o número de correntinhas para o seu vaso, para o seu tamanho de vaso. E aí, vai fazer um número ímpar e vai dividir ele por 3. De acordo com a sua divisão, você vai fazer os pontos altos dentro da sua divisão. A minha divisão deu 39 pontos, sendo que a cada 13 pontos altos eu iria fazer, olha, um leque. E foi o que eu fiz. A cada 13 pontos altos eu fiz um leque. Dependendo da sua conta, divida ela por 3 e faça um leque. Tá bom? Assim? Deu para entender? Eu espero que você tenha entendido. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Vou fazer, olha, um baixíssimo dentro do meu leque. E vou subir, ó, 3 correntinhas, que eu vou continuar fazendo pontos altos. Vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo leque. E vou fazer 2 correntinhas. Novamente, 2 pontos altos dentro do leque. E vou fazer
pontos altos sobre pontos altos. Vamos lá, recapitulando. Dentro do leque, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no leque novamente, eu vou fazer essa mesma sequência que eu fiz. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Até chegar aqui novamente. Essa é a nossa segunda carreira. Eu vou fazer a minha e eu volto com você. Prontinho, terminei a minha segunda carreira, ó. Vou contar 3 correntinhas e vou fazer, olha, um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Da mesma forma que eu fiz a outra carreira, tá? Ó, e aí nós temos, ó, tá subindo o nosso triângulo, ó. Vou colocar aqui o meu vaso para que você entenda um pouquinho do que a gente tá fazendo, ó. Tá subindo o nosso triângulo, ó. Tá, ó, aqui, ó. A gente tem um triângulo e ele tá subindo, ó. Tem 3 partes, ó. A primeira parte, a segunda parte e a terceira, tá? A gente tá fazendo esse desenho. E agora, o que a gente vai fazer? Aqui no leque, vamos fazer a mesma coisa. 3 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Agora, como nós vamos fazer a carreira número 3? Vamos fazer diminuições no meio das carreiras. Vamos lá que eu vou fazer com você. Vou fazer a diminuição no 6º ponto, ó. Pego o ponto, deixo na agulha, pego o próximo ponto, tiro todas as 3 pontas, vou continuar normalmente a minha carreira. Vou fazer o leque normalmente, 2 pontos dentro, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Agora, novamente, vou fazer 6 pontos altos. No 6º, eu vou fazer a diminuição, ó. O 6º ponto, peguei o 7º ponto e tirei tudo de uma vez. Agora, a sua peça, eu não sei em qual vaso você estará fazendo, com quantas correntinhas você estará fazendo. A minha peça deu 6 pontos. A diminuição deve ser no meio da carreira, dependendo da sua quantidade de ponto. Você vai fazer, ó, a diminuição no meio da carreira, entre um leque e o outro, nas 3 partes do leque, tá bom? Ó, eu já fiz o primeiro, tô fazendo a segunda diminuição e vou fazer a terceira diminuição. Vou prosseguir até o meu leque. Vou fazer novamente uma diminuição no meio da minha carreira. A minha peça, o meio ficou
entre o sexto e o sétimo ponto. A sua peça vai depender de quantos pontos você tem na carreira, mas sempre faça a diminuição no meio da carreira. Finalizar a minha carreira. E agora eu vou medir o meu vaso. E ver se essa altura está bom para o meu vaso. Por que que eu fiz a diminuição? Porque se eu deixar sem fazer a diminuição, ele vai ficar aberto. Vai ficar muito aberto, ó. Vai ficar aberto. E eu não quero ele aberto. Eu quero ele justinho no vaso. Eu quero todas as pontas, olha, bem justinha no meu vaso. Essa quantidade de carreira, 3 carreiras, tá bom para o desenho do vaso que eu tenho. Caso você tenha um vaso maior do que o meu, você pode estar fazendo mais quantidades de carreira. Sempre dessa forma, mantendo o leque, e a partir da 3ª carreira você vai começar a fazer as diminuições no meio da peça. Porque no leque a gente está fazendo os aumentos normal. Só que se a gente for fazendo só aumento, a nossa peça vai se abrindo, ela vai ficando aberta, vai ficando bem aberta. E eu não quero isso, eu quero ela bem justinha no vaso. Então, a partir da 3ª carreira, você vai fazer diminuições. Você pode fazer o tamanho do vaso que você tiver. Se você quiser fazer um vaso bem grande, você pode fazendo mais carreiras. Aí você vai fazer o leque normal com aumentos e no meio da carreira, sempre no meio da carreira, você vai fazer uma diminuição. Essa quantidade de carreiras está ótima para o tamanho do meu vaso. Agora eu vou fazer com vocês as alças do meu suporte. Terminei a minha carreira, essa é a 3ª carreira, e eu já determinei que ela está com o tamanho ideal para mim. Seja ela 3ª, 4ª, tá bom? De acordo com o que você vai fazer aí de quantidade de carreira. Essa carreira, essa quantidade, para mim tá boa. Se eu tivesse um vaso maior, eu faria mais carreira. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a alça desse suporte. Então, o que que eu vou fazer, ó? No ponto, ó, vou fazer um baixíssimo, mas não vou fazer dentro do leque. Eu vou fazer, olha, na alcinha do ponto, tá bom? Fiz um baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer? 30 correntinha. Essa quantidade de correntinha é para o espaço que eu tenho para o tamanho do meu vaso. Você vai ver o tamanho do seu vaso, o ambiente que você quer colocar, e aí você vai fazer a quantidade de correntinha necessária para o seu vaso. Eu vou fazer 30 correntinhas. Prontinho, fiz o meu cordão com 30 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 8 correntinhas. Prontinho, fiz mais 8 correntinhas. Vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui onde eu terminei as minhas 30 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Ó. Fiz um ponto baixíssimo e eu fiquei com essa alcinha de 8 correntinhas, porque aqui aonde nós vamos pendurar a nossa, vai ser o penduricalho do nosso suporte.
e eu vou continuar fazendo, ó, até a minha base, vou fazendo pontos baixos, vou fazer ponto baixo, tá? Em cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo, até chegar lá no suporte novamente. Prontinho, cheguei na minha base. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, olha, um ponto baixíssimo, não dentro do leque, mas dentro, ó, na alcinha do ponto. Vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, ó, e eu já tenho a primeira alça do meu suporte. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer pontos baixos até chegar novamente no meu leque. Ponto baixo dessa vez, tá? Ó, vou seguir fazendo ponto baixo. E aqui, se você quiser fazer um outro acabamento, você pode fazer o ponto rendinha, tá? Eu vou seguir fazendo ponto baixo. Cheguei novamente no leque, ó, vou fazer, ó, na alcinha do ponto novamente, não dentro do leque, tá? Porque se eu fizer dentro do leque, eu vou perder o desenho que eu quero. Vou fazer, ó, na alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer a mesma quantidade de correntinha que eu fiz para cá, ó. Eu fiz 30, porque é a altura que eu quero, e mais 8, que é a quantidade para mim pendurar o meu vaso. Então, vou fazer a mesma coisa, ó, 30. Prontinho, novamente cheguei, ó, no leque e vou fazer um baixíssimo. E vou seguir fazendo ponto baixo até a próxima alça. Na próxima alça, vou novamente repetir o mesmo processo. E agora que você já sabe o que fazer, eu vou terminar a minha e eu retorno com você. Prontinho, ó, finalizar aonde eu iniciei a primeira, ó. Eu vim fazendo os pontos baixos, ó, fiz as 3 alças, tá? Da mesma forma, e agora eu vou finalizar elas aqui, ó. Onde eu fiz a primeira alça, vou fazer um baixíssimo e vou arrematar. Vou cortar o meu fio. Pegar com a agulha, passar para dentro. E aí, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro e vou arrematar a minha peça, tá? Ó, sempre passando por dentro dos fios, olha, e dando um nozinho, ó. Aí, você vem fazendo isso que eu tô fazendo com a agulha, você pode vir fazendo com a agulha de tapeceiro, ó. Passa por dentro dos fios. Aí, vem passando.
Isso na parte de dentro, tá? Ó, a parte de fora, essa é a parte de dentro. Aí você vem transpassando e arrematando, tá? Aí vem dando, ó, vem dando um nozinho, ó, tá? E depois é só você cortar a sua linha, o seu fio. E aí eu tenho as 3 alcinhas e agora nós vamos trabalhar nessas alcinhas, ó. Vamos juntar elas, juntar as 3 alças, ó, do nosso suporte, tá? Ó. Vamos juntar de uma forma que ele não fique embolado, tá? De uma forma que ele fique todo por igual. Você vem deixando ele todo retinho pra ver se ele tá igual. E aí, junta eles, tá? Que ele tem que ficar bem, ó, tá? Ele tem que ficar pra fora, ó. Todo pra fora, ó. Ambas as partes, tá? Todas elas, ó. E aí, você juntou, você vai pegar o fio que você fez e você vai fazer pontos baixos pegando essas 3 alças, tá? Ó. Vou pegar a primeira aqui, ó, vou fazer uma correntinha, ó. Puxei pra dentro e, ó, deixei um pedaço de fio, que depois eu arremato ele, ó. Vou fazer uma correntinha, posso apertar aqui, ó. E aí, eu vou preenchendo com pontos baixos, até ele ficar todo preenchido, porque essa parte aqui é que a gente vai pendurar. Quando tiver, ó, todo preenchido, você pode fazer um baixíssimo onde você começou, cortar o seu fio, e aí a gente vai arrematar esses 2 fios aqui, ó, pra dentro da peça, tá? Ó, a gente pode vir passando com a agulha, ó. Isso pode ser feito com a agulha de tapeceiro, tá? Eu estou fazendo aqui porque é a força do hábito. Já estou acostumada a fazer com a agulha de crochê, mas você pode estar fazendo com a agulha de tapeceiro, fica até mais fácil para você. De um lado para o outro, até que ela esteja bem firme, tá? E depois você corta o seu fio e você tem, olha, o seu local para pendurar no seu gancho. O nosso suporte tá pronto, tá? Para o nosso vaso, ó. São 3 partes, tá? O meu suporte ficou pequenininho, tá? Porque o meu vaso é pequeno, mas você pode fazer o tamanho que você quiser de vaso. E aí, eu trouxe mais uma dica para vocês. Eu trouxe, olha, uma flor de aplique. E aí, você pode, ó, você pode estar aplicando aqui em cima. Você pode estar aplicando no centro, ó, no meio, tá? Você pode estar aplicando em uma das alcinhas. E é claro também que você pode vir aplicar uma em cada lado. É uma dica, tá? Eu fiz com o mesmo tom, tá? Da minha linha. Você pode fazer uma flor diferente. E eu não vou estar ensinando a flor, porque a gente já tem vídeo da flor no canal. Vou estar deixando, tá? O link da flor. E é só você substituir a linha que a gente está usando no vídeo por a linha que você vai usar para fazer o seu suporte, a agulha e a linha, tá? E aí, você vai fazer a sua flor, vai fazer vai fazer a sua aplicação. E, é claro, você também pode fazer corações, o que você desejar fazer, tá? Para aplicar no seu suporte, você pode fazer. Essa é a minha dica para você. Bom, esta videoaula é
em parceria com o canal Plantando. O canal Plantando é um canal onde eu, Michele Souza, falo sobre plantas. Então, se você quiser dar uma olhadinha, se você gostar de plantas e quiser dar uma olhadinha lá no canal de plantas, se inscrever lá, você vai estar ajudando muito a gente, tá? E também você vai aprender algumas dicas sobre plantinhas lá no canal Plantando. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou ficando por aqui. É claro, vou pedir que você deixe aquele like. E se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você vai estar recebendo notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. E beijos no seu coração. Até a próxima videoaula.